Sim, eu preciso de auxílio psicológico, pois o que eu vi e vivi não é algo natural, e conviver com isso não tem sido fácil. Nem todos acreditam, e a ciência não consegue me ajudar com isso. Meu apoio é somente em Cristo. Meu nome é Derek Thompson, e tenho 52 anos. Há 3 semanas eu morri por 3 dias completos, após um acidente terrível em uma estrada congelada no Canadá. Durante esses 3 dias de morte clínica, vivi a experiência mais extraordinária e aterrorizante da minha vida. Encontrei Jesus Cristo face a face, e ele me mostrou 3 eventos catastróficos que destruirão a América do Norte nos próximos 2 anos. Os médicos não conseguem explicar como estou vivo. Minha família luta para entender o que aconteceu comigo. E as visões que recebi são tão intensas, tão reais, que acordo todas as noites suando frio, revivendo cada detalhe do que vi. Não escolhi esta responsabilidade, não pedi para carregar este fardo, mas não posso ficar em silêncio sobre o que me foi mostrado. Há 28 anos dirijo caminhões pelas estradas do Canadá e Estados Unidos, transportando cargas de Vancouver até Detroit, de Toronto até Seattle. Não sou o que vocês chamariam de um homem religioso. Nunca fui muito de frequentar igrejas ou grupos de oração. Mas sempre acreditei que existe algo maior que nós lá em cima. Algo que cuida dos trabalhadores honestos que se esforçam para sustentar suas famílias. Moro sozinho em um pequeno apartamento nos arredores de Calgary, Alberta. Minha esposa Margaret faleceu há 6 anos devido a complicações cardíacas, e meus 2 filhos adultos vivem em outras províncias com suas próprias famílias. A maioria das minhas noites são passadas assistindo televisão, preocupando-me com o estado do mundo, as tensões internacionais, as crises econômicas e os políticos que brigam enquanto pessoas comuns sofrem as consequências. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho pela vastidão gelada das pradarias canadenses, olho para as luzes distantes das pequenas cidades e penso sobre como nossa civilização é frágil. Como tudo o que consideramos normal e seguro pode desmoronar mais rapidamente do que imaginamos. Trabalho transportando suprimentos essenciais, então sei melhor que a maioria das pessoas o quanto dependemos de sistemas complexos funcionando perfeitamente. Na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, comecei uma viagem de rotina transportando equipamentos médicos de Edmonton para um hospital em Minneapolis. Era uma carga importante, ventiladores e monitores cardíacos que salvariam vidas. Eu já estava na estrada há 12 dias consecutivos, fazendo várias entregas pelo caminho, dormindo no caminhão para economizar dinheiro e cumprir os prazos apertados. O clima estava brutal. Uma frente fria ártica havia descido do norte, trazendo temperaturas de menos 40 graus Celsius e ventos cortantes que faziam a cabine do caminhão balançar, mesmo quando eu estava parado. A previsão do tempo alertava sobre uma tempestade de gelo se aproximando, mas eu precisava entregar aquela carga. Vidas dependiam daqueles equipamentos. Era minha 12ª noite consecutiva dormindo na cabine do caminhão. Meu corpo estava exausto, minha mente nebulosa pela falta de sono adequado e pelo estresse constante da direção em condições perigosas. Eu deveria ter parado em um motel, deveria ter descansado adequadamente. Mas os prazos eram apertados e eu não podia decepcionar o hospital que estava esperando aqueles equipamentos vitais. Na manhã de terça-feira, 18 de fevereiro, acordei antes do amanhecer para continuar a viagem. A estrada estava coberta por uma camada fina, mas traiçoeira de gelo negro, quase invisível na escuridão que precede o nascer do sol. Eu dirigia devagar, com cuidado extremo, mas conhecia bem aquela região da rodovia Trans-Canadá entre Saskatchewan e Manitoba. Às 6h42 da manhã, enquanto dirigia por uma seção isolada da estrada, a aproximadamente 80 quilômetros de Brandon, Manitoba, tudo mudou em questão de segundos. Um alce adulto apareceu repentinamente na minha frente, surgindo da névoa matinal como um fantasma. Instintivamente, virei o volante para a esquerda para evitar o animal. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos que mudaria minha vida para sempre. O caminhão derrapou no gelo negro, perdendo completamente a aderência.
Senti o peso da carreta puxando a cabine para o lado direito da estrada. Tentei corrigir a direção, mas era tarde demais. O conjunto articulado começou a capotar, rolando várias vezes antes de parar de cabeça para baixo em uma vala profunda ao lado da rodovia. Lembro-me vagamente do som de metal se contorcendo, vidros se estilhaçando e do impacto final quando tudo ficou em silêncio. Depois disso, escuridão total. Mais tarde, os paramédicos me disseram que fui encontrado inconsciente, preso entre os destroços da cabine, com ferimentos graves na cabeça e múltiplos traumatismos pelo corpo. Um motorista que passava pela estrada cerca de 40 minutos depois do acidente me encontrou e chamou a emergência. A equipe de resgate levou mais de 2 horas para me tirar dos destroços e me estabilizar o suficiente para o transporte até o Hospital Regional de Brandon. Durante todo esse tempo, meu corpo lutava entre a vida e a morte. No hospital, os médicos trabalharam freneticamente para me manter vivo. Dr. Richard Castellanos, o neurocirurgião responsável pelo meu caso, explicou mais tarde à minha família que eu havia sofrido um traumatismo craniano severo, hemorragia interna e múltiplas fraturas. Meu coração parou por 23 minutos durante a cirurgia de emergência e, embora tenham conseguido reanimar meus batimentos cardíacos, meu cérebro não mostrava nenhuma atividade. Por 3 dias completos, permaneci clinicamente morto. Os aparelhos mantinham meu corpo funcionando artificialmente, mas todos os testes neurológicos indicavam morte cerebral completa. Os médicos eram claros com minha família. Não havia esperança de recuperação. Era apenas uma questão de tempo antes que os aparelhos fossem desligados. Meus filhos Bradley e Sarah estavam viajando de British Columbia e Nova Scotia, respectivamente, para se despedirem de mim e tomar a decisão difícil de interromper o suporte artificial. Os médicos esperavam que eles chegassem ao hospital para oficialmente declarar minha morte e proceder com os protocolos necessários. Mas durante esses 3 dias de morte clínica, eu não estava simplesmente ausente. Eu estava vivendo a experiência mais extraordinária e transformadora da minha vida. Uma experiência que mudaria não apenas minha compreensão da realidade, mas também me daria uma missão que eu jamais poderia ter imaginado. No momento em que meu coração parou durante a cirurgia, senti como se estivesse sendo puxado para fora do meu corpo físico. Não senti dor, não senti medo. Pelo contrário, experimentei uma sensação de liberdade e leveza que jamais havia conhecido. Era como se durante toda a minha vida eu estivesse carregando um peso invisível, e subitamente esse fardo havia desaparecido completamente. Flutuei acima da mesa de cirurgia, observando os médicos trabalhando desesperadamente em meu corpo sem vida. Pude ver cada detalhe com uma clareza impossível. As expressões tensas nos rostos da equipe médica, o sangue em suas luvas, os monitores mostrando linhas retas onde deveria haver sinais de vida. Mas eu me sentia completamente em paz, envolvido por uma serenidade que transcendia qualquer compreensão humana. Então comecei a me afastar daquela cena, como se estivesse sendo gentilmente conduzido para longe do caos e sofrimento do mundo físico. Uma luz dourada e calorosa começou a crescer ao meu redor. Não uma luz que feria os olhos, mas uma luminosidade que aquecia a alma. Era uma luz que parecia emanar amor puro, aceitação incondicional e uma paz que superava qualquer entendimento. Conforme me aproximava dessa luz, ela se intensificava, mas paradoxalmente se tornava mais confortável e acolhedora. E então, emergindo dessa radiância divina, eu o vi. Jesus Cristo estava diante de mim, e nenhuma pintura, nenhuma estátua, nenhuma representação artística que eu já havia visto poderia capturar a majestade e amor que emanavam de sua presença. Ele era alto e forte, com cabelos castanhos e pele bronzeada pelo sol. Suas mãos mostravam as cicatrizes da crucificação, mas não eram feridas que inspiravam pena, e sim marcas de um amor tão profundo que havia voluntariamente suportado sofrimento indescritível pela humanidade. Mas eram seus olhos que me capturaram completamente. Olhos que continham toda a sabedoria do universo, toda a compaixão que já existiu,
todo o amor que jamais foi expresso. Quando ele olhou para mim, senti como se ele conhecesse cada momento da minha vida, cada erro que cometi, cada oportunidade perdida, cada vez que falhei em amar adequadamente. Ele sabia sobre todas as noites solitárias após a morte de Margaret, todos os momentos em que questionei se minha vida tinha algum propósito real. E apesar de conhecer todas as minhas falhas e fraquezas, seus olhos mostravam apenas amor incondicional. Derek, ele disse, e sua voz ressoa através de todo o meu ser como mel morno fluindo através da minha alma. Meu fiel servo, você serviu bem aos meus filhos durante todos esses anos. Tentei responder, mas as únicas palavras que saíram foram lágrimas de pura gratidão e alívio. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que meu ser não conseguia contê-la. Ele estendeu sua mão e tocou meu ombro, e ondas de amor puro fluíram através de mim. Um amor maior que qualquer coisa que eu já havia experimentado, até mesmo mais profundo que o amor que compartilhei com Margaret durante nossos 26 anos de casamento. Era como ser envolvido por luz líquida, por amor em sua forma mais pura e concentrada. Durante 28 anos, você manteve as estradas seguras e os suprimentos fluindo para o meu povo, ele disse suavemente. Você nunca pensou nisso como ministério, mas foi exatamente isso. Cada carga que você entregou, cada quilômetro que dirigiu com segurança, cada vez que ajudou um motorista em dificuldades na estrada, você estava servindo ao próximo em meu nome. Eu nunca havia considerado meu trabalho dessa perspectiva. Para mim, dirigir caminhão era simplesmente meu emprego, minha forma de ganhar a vida e sustentar minha família. Mas ouvindo ele descrever assim, comecei a entender que talvez houvesse algo sagrado em todo aquele trabalho honesto, em manter as cadeias de suprimento funcionando para que famílias pudessem ter o que precisavam. Mas preciso mostrar algo muito importante para você, Derek, Jesus disse, e sua expressão ficou mais séria. Eventos extraordinários estão chegando muito em breve que testarão a fé do meu povo como nunca antes. Você precisa ver com detalhes o que está por vir, para que possa preparar meu povo com instruções específicas e precisas. Subitamente, não estávamos mais naquela luz radiante. Estávamos de pé no que parecia ser uma montanha altíssima, olhando para baixo, sobre todo o continente norte-americano estendido diante de nós, como um mapa gigantesco. Podia ver cada cidade, cada vila, cada luz brilhando na vastidão do território. Era uma visão que abrangia desde o Ártico canadense até o Golfo do México, do Oceano Atlântico ao Pacífico. Olhe com atenção, Derek, Jesus disse. Me diga o que você vê. Inicialmente tudo parecia normal, luzes piscando em todos os lugares, o pulso constante da civilização moderna. Mas então comecei a perceber coisas estranhas. Nuvens escuras se formando sobre as principais cidades. Não eram nuvens de tempestade comuns, mas algo diferente. Algo que parecia fundamentalmente errado e ameaçador. Senhor, o que estou vendo? Perguntei, sentindo um frio na alma. O primeiro de 3 grandes eventos de escuridão que virão sobre esta nação, ele respondeu. Cada um durará exatamente 3 dias e 3 noites. Cada um testará se meu povo confia em mim ou confia apenas em seu próprio poder e tecnologia. E Derek, o primeiro evento começa em apenas 10 meses. Meu sangue gelou metaforicamente. 10 meses? Quer dizer ainda este ano? 21 de dezembro de 2025, Jesus disse solenemente, o solstício de inverno, o dia mais escuro do ano, se tornará literalmente os 3 dias mais escuros da história da América do Norte. Enquanto observávamos, a primeira escuridão começou a cair sobre o continente. Começou na costa oeste, não como um apagão normal, mas como se alguém estivesse derramando tinta preta espessa através do céu. A escuridão se espalhou em direção ao leste, engolindo cidade após cidade. Vancouver, Seattle, Portland, São Francisco, Los Angeles, todas sendo consumidas pela escuridão uma por uma. Esta primeira escuridão virá da maior tempestade solar já registrada na história, Jesus explicou. O pulso eletromagnético será tão poderoso que fritará transformadores em todo o oeste da América do Norte.
Do Oceano Pacífico até as Montanhas Rochosas, tudo ficará no escuro. Às 3h33 da manhã, horário do Pacífico, em 21 de dezembro. Assisti horrorizado quando o caos irrompeu nas cidades escurecidas, mas Jesus me fez olhar mais de perto e comecei a ver detalhes incríveis. Primeiro olhe para Los Angeles, ele disse. Vi o momento exato em que aconteceu. Em um segundo, a cidade estava iluminada como uma árvore de Natal. No próximo, escuridão completa. Carros simplesmente morreram nas autoestradas. Não apenas perdendo energia, mas com seus sistemas eletrônicos completamente fritados. Carros modernos com sistemas computadorizados se tornaram peso morto instantaneamente. Semáforos apagaram. Telefones celulares pararam de funcionar. O mundo moderno simplesmente cessou de existir em questão de segundos. Mas Jesus me mostrou algo que me fez sentir ainda mais angústia. Dentro de 6 horas do apagão, vi pessoas começando a morrer. Não de violência inicialmente, mas da súbita falha de sistemas de suporte à vida. Hospitais tentando ventilar pacientes manualmente. Centros de diálise sem equipamentos funcionando. Diabéticos cujo remédio estava estragando em geladeiras que não funcionavam mais. Vi avós idosos em lares de repouso, onde os geradores de emergência falharam após algumas horas. Vi bebês prematuros em unidades neonatais, onde os equipamentos pararam de funcionar. O número de mortes crescia a cada hora que passava, não por maldade humana, mas simplesmente porque nossa sociedade havia se tornado completamente dependente da eletricidade para manter vidas. Mas mesmo nesse cenário terrível, Jesus me mostrou algo extraordinário acontecendo. Algumas comunidades não apenas sobreviviam, mas prosperavam durante a crise. Olhe para esta igreja em Portland, ele disse, direcionando minha atenção para um pequeno prédio onde centenas de pessoas se reuniam. Esta congregação ouviu meus avisos e se preparou adequadamente. Vi como essa igreja havia estocado suprimentos por meses antes do evento, não apenas para si mesmos, mas para servir toda a comunidade ao redor. Eles organizaram equipes para verificar idosos, levar suprimentos para famílias com crianças pequenas, fornecer cuidados médicos básicos quando os hospitais não conseguiam funcionar. Como eles têm suprimentos quando tudo está desligado? Perguntei. Porque eles ouviram e obedeceram aos avisos que enviei através de servos fiéis, Jesus respondeu. 6 meses antes do primeiro apagão, em 15 de dezembro de 2025, haverá grandes exibições de aurora boreal visíveis até o sul do Texas. Este é o sinal de aviso. Quando as pessoas virem luzes verdes dançando no céu sobre Dallas e Atlanta, terão 6 dias para fazer preparações finais. Mas que tipo de preparações? Perguntei. Me diga isto exatamente, Jesus disse, e sua voz ficou muito séria. Quando eles virem o aviso da aurora em 15 de dezembro, devem fazer estas coisas imediatamente. Encher todos os recipientes com água. Estocar pelo menos 3 meses de alimentos não perecíveis. Ter suprimentos médicos básicos. Formar grupos comunitários com vizinhos de confiança. O mais importante é que as pessoas precisam estar espiritualmente preparadas e conectadas comigo. Jesus então me mostrou o 2º e 3º dias da primeira escuridão, em detalhes aterrorizantes. No 2º dia, a violência começará, ele disse. Nas cidades, as pessoas ficarão desesperadas. Elas perceberão que este não é um apagão normal, que será consertado em algumas horas. Lojas serão invadidas. Pessoas lutarão pelos últimos suprimentos. Vi cenas que pareciam zonas de guerra no centro de Los Angeles. Gangues percorrendo as ruas, quebrando janelas e saqueando tudo que podiam carregar. Mas não era malícia pura, era desespero. Famílias com crianças pequenas que não tinham comida, pessoas idosas que precisavam de medicamentos, pais dispostos a fazer qualquer coisa para manter seus filhos vivos. O 3º dia será o pior. Jesus continuou. A ordem social começará a entrar em colapso completamente. As pessoas perceberão que o governo não pode ajudá-las. Os sistemas de comunicação estarão mortos. Ninguém saberá quando ou se a energia voltará. O medo e o pânico tomarão conta de milhões de pessoas.
Mas aqui está a diferença entre meu povo preparado e aqueles que confiam apenas em si mesmos, Jesus explicou. Meu povo abrirá suas portas para qualquer um que precisar. Essa é a diferença entre minha igreja e grupos de sobrevivência. Meu povo se prepara para servir, não apenas para sobreviver. A primeira escuridão também durou exatamente 3 dias, mas a recuperação foi lenta e difícil. Levará mais de 6 meses para restaurar energia para algumas áreas, Jesus disse. Muitos dos grandes transformadores serão destruídos irreparavelmente e precisarão ser substituídos. O número de mortos passará de 2 milhões de pessoas. Então Jesus me mostrou algo ainda mais perturbador. O segundo evento de escuridão chegará em 21 de agosto de 2026, exatamente 8 meses após o primeiro. Mas desta vez, não será um evento natural. Os inimigos da América atacarão quando a rede elétrica ocidental ainda estiver vulnerável do desastre de dezembro. Esta escuridão era diferente e, de alguma forma, ainda mais aterrorizante. Em vez de pulsos eletromagnéticos naturais, assisti enquanto códigos maliciosos de computador se espalhavam pelos sistemas de energia restantes como um vírus. Ao mesmo tempo, equipes de sabotadores estavam fisicamente destruindo transformadores e subestações-chave em todo o país. Exatamente à meia-noite, horário do leste, hackers assumirão o controle de usinas de energia em todo o leste dos Estados Unidos e Canadá, Jesus explicou. Eles desligarão tudo simultaneamente enquanto equipes terrestres explodem infraestrutura crítica. Desta vez, desde o Atlântico até as montanhas rochosas ficará escuro. Pior de tudo, vi o colapso completo da ordem social. Porque este é claramente um ataque, não um desastre natural. As pessoas ficarão com medo de que mais ataques estejam chegando, Jesus explicou. Elas ficarão aterrorizadas de que exércitos estrangeiros estejam prestes a invadir. O pânico será muito pior que a primeira escuridão. Assisti enquanto a lei marcial era declarada, mas os militares não conseguiam se comunicar com suas unidades. Vi policiais tentando manter a ordem sem comunicações de rádio, sem computadores, sem forma de coordenar respostas. A própria estrutura da sociedade começou a se desfazer em tempo real. Mas mesmo neste cenário apocalíptico, vi bolsões de esperança. Comunidades que haviam aprendido com o primeiro desastre não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando. Igrejas que se prepararam adequadamente se tornaram centros de estabilidade e cuidado. Esta é minha verdadeira igreja, Jesus disse com orgulho. Não apenas um clube social de domingo de manhã, mas um corpo pronto para servir em crise. A segunda escuridão também durou exatamente 3 dias, mas a recuperação foi muito mais lenta que a primeira. Levará mais de 1 ano para restaurar energia para algumas áreas após este ataque, Jesus disse. A destruição física será tão extensa que regiões inteiras terão que reconstruir seus sistemas elétricos do zero. O número de mortos passará de 8 milhões de pessoas. Mas então Jesus me mostrou o terceiro e final evento, e este fez todo o resto parecer um inconveniente menor. A terceira escuridão chegará em 15 de janeiro de 2027. Desta vez, todo os Estados Unidos continental ficará escuro simultaneamente. Será uma combinação da maior tempestade solar da história humana, ocorrendo no exato mesmo momento que o ataque terrorista mais coordenado já tentado. Assisti enquanto forças naturais e humanas se combinavam em uma tempestade perfeita de destruição. O evento solar era 3 vezes mais poderoso que o primeiro, enquanto ataques coordenados atingiam simultaneamente cada grande cidade da América. Vi cenas que pareciam o fim do mundo. Nas cidades do norte durante janeiro, pessoas congelando até a morte em suas próprias casas. No sul, pessoas morrendo de desidratação porque as bombas de água não funcionavam. Hospitais se tornaram necrotérios, farmácias sendo invadidas por pessoas desesperadas procurando insulina, medicamentos cardíacos, outras drogas que salvam vidas. Mas mesmo nesta visão mais sombria, vi algo notável. Comunidades que haviam aprendido com os 2 primeiros desastres não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando. Jesus me mostrou uma linha temporal detalhada de preparações. Setembro,
de 2025. Agora mesmo, as pessoas devem começar com o básico: estocar 3 meses de comida e água, formar relacionamentos com vizinhos, aprender habilidades práticas de sobrevivência. Outubro de 2025. Expandir preparações, criar grupos comunitários, estabelecer comunicações de emergência, aprender preservação de alimentos e cuidados médicos básicos. Para o primeiro evento em dezembro, elas precisam de preparações físicas básicas. Para o segundo, em agosto, precisam focar na organização comunitária e sustentabilidade de longo prazo. Para o terceiro, em janeiro, precisam ser completamente autossuficientes e prontas para ajudar a reconstruir a civilização. Janeiro de 2027, período de preparação final. É quando as comunidades precisam se tornar completamente autossuficientes. Aprender a fazer tudo localmente, criar sistemas de energia independentes. 15 de janeiro de 2027. A escuridão final. Apenas comunidades que passaram anos se preparando sobreviverão intactas, mas Jesus enfatizou que a preparação física era apenas metade da equação. A preparação mais importante é espiritual, ele disse. As pessoas precisam se acertar comigo agora, não esperar até que a crise chegue. Durante esses tempos sombrios, minha igreja será forte, e a igreja será o que deveria ser, o centro da vida comunitária. Vi cidades em toda a América, onde igrejas não eram apenas lugares que as pessoas frequentavam aos domingos, mas centros comunitários onde as pessoas aprendiam habilidades práticas, compartilhavam recursos, tomavam decisões juntas sobre como sobreviver e prosperar. Vi crentes que haviam aprendido a viver simplesmente, a valorizar relacionamentos mais que posses, a confiar em Deus para suas necessidades diárias. Este é meu plano, Derek, Jesus disse, usar esses tempos sombrios para restaurar meu povo ao que eles deveriam ser. Comunidades de amor verdadeiro, fé genuína e serviço sacrificial. Eu não quero que ninguém pereça. É por isso que estou dando esses avisos agora, enquanto ainda há tempo para se preparar. Mas a preparação deve começar imediatamente, não quando a crise chegar. Senti aquela sensação de puxão novamente, mais forte desta vez. Senhor, e se eles não acreditarem em mim? E se eu não conseguir convencê-los? Jesus sorriu com amor infinito e tristeza. Derek, você não é responsável por convencer ninguém. Você é apenas responsável por entregar a mensagem fielmente. Eu farei com que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Aqueles que têm corações preparados para receber a verdade, receberão. Sua responsabilidade é falar. A resposta deles é entre eles e mim. Mas lembre-se disso, Derek. Nem todos os que se dizem meus seguidores ouvirão esta mensagem. Muitos estão muito confortáveis em suas vidas atuais para considerar que mudanças tão dramáticas possam estar chegando. Outros confiam mais no governo e na tecnologia do que em mim. Mas haverá um remanescente, um grupo fiel que ouvirá e se preparará. De repente, senti que estava sendo puxado de volta, longe daquela visão celestial. Derek, é hora de você voltar, Jesus disse. Sua família está chegando ao hospital para se despedir de você. Mas eu tenho outros planos. Você tem trabalho a fazer, uma mensagem para entregar, um povo para preparar. Senhor, como saberei o que dizer? Como me lembrarei de todos esses detalhes? Perguntei, sentindo pânico de que pudesse esquecer algo crucial. Eu colocarei minhas palavras em sua boca quando você precisar delas. Ele respondeu. Cada detalhe importante será lembrado. Cada data, cada preparação, cada aviso será claro em sua mente quando você falar. E então, com uma última onda de amor que atravessou todo o meu ser, comecei a me afastar daquela presença divina. A luz dourada começou a diminuir e senti como se estivesse caindo suavemente de volta em direção ao mundo físico, em direção ao meu corpo quebrado no hospital. A próxima coisa que lembro é de acordar na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Brandon. Meus olhos se abriram e imediatamente comecei a chorar, não de dor,
mas de uma mistura de alegria por estar vivo e tristeza por ter deixado aquela presença maravilhosa. Uma enfermeira que estava verificando meus sinais vitais gritou de surpresa e correu para chamar os médicos. Dr. Castellanos chegou correndo, seguido por uma equipe de neurologistas e especialistas. Sr. Thompson, ele disse, estudando meus olhos com uma lanterna pequena. Você pode me ouvir? Você sabe onde está? Sim, doutor, eu respondi, minha voz rouca após 3 dias de silêncio. Estou no hospital, sofri um acidente na estrada e preciso falar com minha família imediatamente. O doutor ficou visivelmente atordoado. Ele chamou outros médicos e começaram a fazer testes neurológicos básicos. Sr. Thompson, ele disse, claramente confuso, você levou um traumatismo craniano severo. Seu coração parou por 23 minutos. Não registramos atividade cerebral por 3 dias completos. Por todos os padrões médicos, você deveria estar morto. O fato de que você não apenas está vivo, mas mostrando função cognitiva normal, desafia toda a explicação médica. Nunca vi nada parecido em 30 anos de medicina. Os outros doutores estavam igualmente perplexos, fazendo anotações freneticamente e sussurrando entre si sobre o que eles estavam testemunhando. Dentro de 1 hora, meus filhos Bradley e Sarah chegaram ao hospital. Eles haviam dirigido toda a noite de suas respectivas províncias, esperando se despedir de mim e tomar a decisão difícil de desligar os aparelhos. Em vez disso, me encontraram sentado na cama, completamente consciente e ansioso para falar com eles. Pai, Sarah chorou abraçando-me cuidadosamente. Os médicos disseram que havia dano cerebral massivo do trauma elétrico. Eles estavam falando sobre desligar o suporte de vida. O doutor que entrou correndo não conseguia explicar o que estava vendo. Sr. Thompson, ele disse, estudando meu prontuário com confusão. Você levou um golpe direto e ficou clinicamente morto por 3 dias. Seu coração parou por mais de 20 minutos. Não registramos atividade cerebral por 72 horas. Por todos os padrões médicos, você deveria estar morto. O fato de que você não apenas está vivo, mas mostrando função cognitiva normal é verdadeiramente inexplicável. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava fisicamente no hospital, contei para meus filhos sobre minha experiência. Inicialmente, eles estavam céticos, pensando que poderia ser alucinação causada pelo trauma cerebral. Mas conforme eu descrevia detalhes específicos sobre pessoas e eventos que eu não poderia ter conhecido, eles começaram a considerar que algo sobrenatural realmente havia acontecido. Dentro de 2 semanas, minha história estava se espalhando pela comunidade cristã local. Dentro de 1 mês, havia chegado a estações de rádio cristãs, canais do YouTube e sites baseados em fé em todo o país. Algumas pessoas acreditaram imediatamente e começaram a se preparar. Outras descartaram como alucinações de um cérebro danificado por trauma, mas algo notável começou a acontecer. Crentes que levaram o aviso a sério começaram a formar grupos de preparação. Igrejas começaram a organizar oficinas sobre armazenamento de alimentos, purificação de água, cuidados médicos básicos e habilidades de sobrevivência. Famílias começaram a estocar suprimentos, não por paranoia, mas por obediência ao que acreditavam ser um aviso divino. Não todos receberam bem minha mensagem. Alguns pastores recusaram me deixar falar, dizendo que Deus nunca permitiria que tais desastres acontecessem na América. Algumas pessoas me disseram que sou mentalmente doente, que nenhum Deus amoroso daria avisos tão aterrorizantes. Para essas pessoas eu digo isto: eu não pedi esta visão, não queria esta responsabilidade. Preferiria muito mais estar de volta em meu apartamento, assistindo televisão e me preocupando com coisas normais como minha aposentadoria. Mas não posso ignorar o que vi. Não posso fingir que aquele encontro com Jesus não aconteceu. Para aqueles que estão ouvindo esta mensagem agora, deixe-me ser específico sobre o que você deve fazer. Este mês, setembro de 2025, comece com o básico. Estoque pelo menos 3 meses de comida e água para cada pessoa em sua casa. Comece a construir relacionamentos com vizinhos. Este mês,
Aprenda habilidades práticas, preservação de alimentos, cuidados médicos básicos, jardinagem, reparos simples. Encontre ou crie uma comunidade de crentes que tenham a mesma mentalidade e que também estão se preparando. Pratique viver sem eletricidade até novembro. Tenha todas suas preparações físicas completas. Foque na preparação espiritual. O relacionamento com Jesus Cristo é mais importante que qualquer suprimento físico. Lembre-se, o objetivo não é apenas sobreviver a esses eventos, mas servir outros através deles. Jesus deixou isto muito claro. Seu povo deve se preparar para ser uma luz na escuridão, um farol de esperança e amor quando o mundo parecer estar desmoronando. Se você está ouvindo isto e ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, esta pode ser sua oportunidade. Não espere até que a crise chegue. Não espere até que seja tarde demais. Clame a Ele agora, enquanto ainda há tempo. Peça perdão por seus pecados, convide-o para ser o Senhor de sua vida e torne-se parte de um remanescente que não apenas sobreviverá às tempestades vindouras, mas servirá outros através delas e emergirá mais forte do outro lado. Meu nome é Derek Thompson. 3 semanas atrás, morri por 3 dias e encontrei Jesus Cristo face a face. Ele me enviou de volta com um aviso e uma linha temporal. A primeira escuridão começa às 3h33 da manhã, horário do Pacífico, em 21 de dezembro de 2025. A segunda escuridão começa à meia-noite, horário do leste, em 21 de agosto de 2026. A terceira escuridão começa em 15 de janeiro de 2027. Entre agora e então, você tem uma janela de oportunidade para se preparar física e espiritualmente. Esta janela não permanecerá aberta para sempre. Não deixe a hesitação impedi-lo. Reivindique-a agora. Este pode ser o primeiro passo que o leva para a luz eterna de Deus.